Glória a Deus. Querida igreja, toma assento por gentileza. Aleluia. Já imediatamente quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Versos 1 ao 6. Feliz segundo dia de Natal. Cristandade acha que Natal é apenas o dia 25. Então, 12 dias de Natal. Se vocês não sabem, segundo o calendário cristão, Natal ele tem 12 dias de celebração e de comemoração. Nós recém estamos no terceiro dia de Natal. Essa bênção do Senhor. Então, o mundo secular tem aquela euforia apenas um dia. Nós ainda ficamos celebrando o significado, o sentido do Natal por muito mais tempo. Amém? Deus abençoe os irmãos nesse tempo de Natal. Antes de lermos o texto e eu começar a expor o que eu vou falar, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu estou saindo de férias logo, dia 31 estarei saindo de férias, mas nós estamos há alguns meses orando por avivamento e despertamento. Quero pedir aos irmãos, especialmente aos obreiros que aqui estão, que nós sigamos terça-feira clamando por avivamento. Nós precisamos de um avivamento espiritual urgentemente. Urgentemente. Olha para o estado em que nós estamos vivendo, o mundo em que nós vivemos e o estado espiritual que a igreja está vivendo. Nós precisamos de mudanças e de revoluções profundas da parte do Senhor. Amém? Então quero pedir e apelar aos obreiros aqui da Mar Quintana que mesmo durante o período que eu estiver ausente de férias, os obreiros se organizem para estar aqui orando e dirigindo a igreja as horas, a ênfase da oração, ora-se por tudo no culto de oração, mas a ênfase central, nós estamos orando por avivamento, por despertamento. Muito obrigado pela água. Irmão Leonardo, Deus abençoe. Agora sim, Filipenses capítulo 1, verso 1 ao 6. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Podia todo mundo ir embora já. Que palavra poderosa. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero ver se eu termino a exposição, porque ficarei 30 dias fora. Eu quero ver se eu consigo fazer tudo hoje para não voltar aqui nas minhas férias. Ou não ficar um tempo muito longo assim para retomar o estudo, ok? Então, acredito que vai ser fácil. Porque Filipenses é uma carta que todo mundo lê aí todo dia, né? Está ali meio cansado, tristinho, abre Filipenses, dá uma lida e é renovado. Nós estamos bastante cientes do que se trata. Falando um pouquinho rapidamente sobre a plantação da igreja de Filipos, vocês estão lembrados, todos estão lembrados, passaram por Atos dos Apóstolos, no nosso exame panorâmico desse livro por livro do Novo Testamento, que Paulo plantou a igreja em Filipos no capítulo de número de Atos dos Apóstolos 16. Pastor de igreja não vale, não tinha. Isso aí é até uma covardia, um negócio desse. Capítulo 16 do verso qual a qual? Para de chutar, rapaz. Só para ver a camisa do Grêmio quer sair chutando assim, né? Capítulo 11, verso 11 ao 40, Paulo, então, planta a igreja de Filipos. Você sabe qual é todo o contexto histórico. Ele vai para um lugar de oração na beira do rio, onde
uma das maiores expressões de conversão na Bíblia Sagrada é narrada: o Senhor abriu o coração de Lídia, uma vendedora de púrpura, que está residindo ali. É a primeira cidade do continente europeu que é alcançada pelo Evangelho, e isso é muito poderoso. Filipos, ela é uma das principais da Macedônia, né? Ela é uma cidade rica, independente, enfim. E Paulo, então, planta essa igreja. Vocês têm aquele episódio, quando Paulo está pregando o evangelho, plantando a igreja, aquela moça, durante uma semana, fica dizendo: esses são servos de Deus, esses são servos de Deus, até que isso enche a paciência do apóstolo Paulo, e ele expulsa o demônio daquela jovem que trazia lucro para os seus senhores, e vocês sabem que, por causa disso, Paulo, então, foi escorraçado da cidade. Enfim, esse é o contexto que Paulo plantou essa igreja. Anos depois, Paulo, então, agora está escrevendo uma carta a essa igreja que ele plantara, que ele fundara, com poucos irmãos. Um momento de círculo de oração ali, um culto de oração, um círculo de oração. Assembleia de Deus que é grudada na gente, né? Tu acha que todos os departamentos existem em todo o tempo da igreja. Estava lá na UFAD, para lá de Filipos, na beira do rio. E então ele começou um trabalho lá, quase isso. Vamos ver rapidamente o tema, porque foi escrito, quando foi escrito, e depois vamos ver o conteúdo e vamos disseminar, pormenorizar esse conteúdo mais detalhadamente, ok? Tema: a epístola aos Filipenses foi chamada de a carta mais doce dos escritos do apóstolo Paulo. Ela é chamada a carta mais formosa de todas as epístolas que Paulo escreveu. Paulo expõe o seu próprio coração nessa epístola, onde cada sentença que ele dá é cheia de ternura, como se fosse um homem bem apaixonado para sua noiva. E hoje eu e a Daniela estamos há uns 2 dias caminhando em volta da nossa nova casa, e a gente vai comprar coisa a pé, a gente caminha olhando assim, e volta e meia eu dou um elogio lindo, maravilhoso para ela. Paulo é mais ou menos isso. O tom que ele usa nessa carta é diferente de todas as suas epístolas. Por toda a epístola, respira-se o espírito do amor de Paulo para com os filipenses. E a atitude deles para com ele prova que esse amor é mútuo, porque Paulo só está fazendo o que está fazendo porque do lado de cá da corda está a igreja de Filipe, sustentando, custeando as viagens missionárias do apóstolo Paulo com grana, com dinheiro. Nessa epístola não se discutem questões, nem se apresentam controvérsias. Não há, da parte de Paulo, severas repreensões, nem um coração magoado devido a desordens sérias. Havia algumas divisões, é verdade, mas no parecer nada foi muito grave, não muito sério. Ao tratar delas, o apóstolo usa muito tato, muito juízo. Em lugar de pronunciar severas denúncias contra os partidos implicados, cria uma atmosfera de união e amor pelo uso frequente das seguintes palavras: meus colaboradores, companheiros de combate. São termos que Paulo está usando que acabam abrandando as poucas controvérsias que há, especialmente entre 2 irmãs da igreja de Filipos. Então, ao explorar o tema, seremos guiados pelo uso frequente de certas palavras. Um grande erudito disse que o resumo de Filipenses é: regozijo-me e regozijai-vos. A carta é cheia de alegria. Em cada capítulo, como um som de campainhas de prata, soam as palavras: regozijo, alegria, alegrai-vos. Apesar de Paulo estar na prisão, apesar do fato de se encontrar à sombra do cadafalso, o apóstolo sente alegria. As circunstâncias são terríveis, ele está sem liberdade, está preso, está numa masmorra romana, e tudo indica que o lugar é frio, é úmido,
e é escuro, solitário, Paulo está escrevendo num tom de ternura, de contentamento, de satisfação, de alegria, de forma indizível. Resumiremos o tema da seguinte maneira: a alegria da vida e do serviço cristão, apesar de qualquer circunstâncias. Vou repetir. Resumo da Epístola aos Filipenses: a alegria da vida cristã e do serviço cristão, apesar de qualquer circunstâncias que estes possam estar vivendo. Paulo está preso. Paulo está sendo abandonado. Paulo possivelmente está quase se encontrando com seu algoz, onde ele vai ser morto por amor a Cristo. E ele está cheio de alegria. Você não vê um tom de murmuração, de reclamação. Você não vê o espírito do Garfield, né? Aquele gato. Ó vida, ó céus. Nossa, cara, está sempre uma desgraça. Terrível a vida. Paulo está ali, mas está cheio de alegria. Por que foi escrita? Epafrodito, o mensageiro da igreja de Filipos, a qual foi confiado a oferta para o apóstolo, ficou doente quando chegou na cidade de Roma. Restabelecido, ele voltou à cidade de Filipos e Paulo aproveitou então a sua volta para enviar uma carta de agradecimento e exortação à igreja acerca das suas condições. Epafrodito tinha notificado a Paulo as circunstâncias em que a igreja se encontrava. Então Paulo pega essa ocasião e escreve então a essa igreja querida, essa igreja amada, essa igreja que nós lemos aqui, né? Olha que diz o texto ali em capítulo 1, vamos ver rapidamente aqui. Verso 3: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria. Se vocês circularem a palavra alegria, em todos os capítulos vocês vão achar ela. Suplicando por todos vocês, em todas as minhas orações, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo então vai se comunicar dizendo que essa igreja, ela é uma igreja que tem se engajado na missão. Eles têm proclamado o Evangelho, o reino tem avançado. Minha oração é que um dia alguém possa dizer isso de nós. A igreja da Mário Quintana é uma igreja proclamadora do Evangelho. Todos, da criança aos obreiros, estão envolvidos com a proclamação, não da igreja, nossa igreja é boa, que culto maravilhoso, não. Mas de Jesus de Nazaré. Esse mundo tem um rei e o seu nome é Jesus. Como são descolados, como são bons. E agora tem ar-condicionado, igreja. Chamados para falar de Jesus. Por que foi escrito? Então, Paulo usou essas circunstâncias em que Epafrodito veio visitá-lo para trazer a oferta da igreja de Filipos para ele. E ele agora está retornando. Paulo agradece aos filipenses e também traz algumas exortações a eles. Quando foi escrita? Provavelmente essa epístola tenha sido escrita próximo ao ano 64 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo na cidade de Roma, a capital do império. Então esse é o período em que Paulo foi preso e está em prisões e escreve essa poderosa epístola. Qual que é o conteúdo? O conteúdo pode ser resumido em quatro partes, 4 blocos, capítulo 1, 2, 3 e 4. As divisões da epístola serão seus próprios capítulos. Nem sempre é possível fazer isso nas epístolas ou nos evangelhos. Às vezes, as divisões pegam a metade de um outro capítulo. Aqui dá para fazer uma divisão bem fácil, bem simples. Podemos dividir o conteúdo da epístola em 4, usando os seus 4 capítulos. A situação e o trabalho de Paulo em Roma, no capítulo 1. 3 exemplos de abnegação, no capítulo 2. Admoestação contra o erro, capítulo 3. E exortações finais, capítulo 4. Então, esse é o conteúdo, essa é o que você vai achar quando você ler, ou deveria achar quando ler a epístola aos Filipenses. Vou repetir. A situação e o trabalho de Paulo em Roma. 3 exemplos de abnegação no capítulo 2. Capítulo 1, o trabalho de Paulo.
No capítulo 3, então, admoestações contra erros específicos. E o capítulo 4, então, tem algumas exortações finais e gerais à igreja de Filipos. Vamos ver, então, agora de forma mais detalhada, capítulo por capítulo, nos próximos 28 minutos que me restam. Alguém suou no meu ouvido que tinha uma água mineral com gás na geladeira. Ah, não está na geladeira. Vou fazer uma oração imprecatória para quem leva uma água mineral com gás para a cozinha e não bota na geladeira. Um pecado uma coisa dessa. Se for da pedra, então... É da pedra? Vamos lá, então. Situação e trabalho de Paulo em Roma, capítulo 1. Paulo, então, saúda, né, a igreja, verso 1 ao verso 11. Estamos a saudação do apóstolo Paulo, a apresentação dele, em que ele já faz aqui. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, Paulo, então, fala um pouco do seu trabalho, saúda aqui aos irmãos. Olha como, né, ele é afetuoso na sua apresentação, na sua saudação para com essa igreja. E eu não tenho tempo para a gente ficar detendo aqui palavra por palavra, mas temos que correr. Do verso 12 ao verso 30, ele fala do regozijo que ele tem na prisão. Lembrando que um dos temas é regozijo, alegria. E olha o que ele vai dizer, especialmente no verso 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Paulo está carcerado, algemado, preso, e ele diz que Deus, na sua divina soberania, usa a sua prisão para que ele não fosse morto pelos judeus e para que o evangelho alcançasse aos soldados, à guarda pretoriana, aos soldados romanos e a tantos presos que ele havia encontrado. Dentre eles um Filemão, que quem vai pregar a carta de Filemão será o presbítero Gabriel Cantes. Perguntei qual ele queria falar. Não, eu quero falar também Filemão. Ele vai falar, se não me falha a memória, Colossenses e Filemão, é isso, né? Então, ele encontrou, ele escreve a Filemão, ele encontrou Onésimo, né? O escravo fujão, escravo de Onésimo, um cristão conhecido do apóstolo Paulo. Onésimo é convertido dentre muitos que são convertidos pelo Senhor através da vida do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, os homens me prenderam, os homens são maus, eles não gostam do evangelho, mas as minhas algemas têm sido útil para a disseminação do evangelho entre os soldados, entre os reis, entre os líderes. Paulo pregou ao rei Agripa, a Festo, ele pregou a Berenice, ele pregou a Félix, ele pregou a várias pessoas ricas de posses, a generais, a soldados, enfim. Ele diz que Deus usou essas algemas para proclamação do evangelho. Só Deus pode fazer isso. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso. Deus transforma a maldição em bênção. Ele regozija-se pelas cadeias, então, verso 12 ao 14. Ele regozija-se
apesar daquele que no espírito de partidarismo estão pregando o evangelho por motivos falsos, diz, olha, vocês têm, além de eu ter ganhado muitas pessoas em cadeias, a igreja foi despertada porque viu a abnegação, viu a renúncia, viu a perseguição, viu as minhas algemas, ficaram empolgados, incentivados, inflamados. Olha, se Paulo fez isso, se Paulo está pregando, se estão calando ele continua pregando. Tem exemplos de piedade que nos encorajam, é assim ou não é assim? Paulo está dizendo isso. Verso 14, e os irmãos, na sua maioria, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais ousadia. Eu não sei vocês, eu fico indignado quando eu vejo, eu fico indignado comigo, tá? Não fico indignado com a pessoa, quando eu vejo bons homens de oração, homens que testemunham, homens que são abnegados, e eu olho para a minha vida que não estou fazendo quase nada para o Senhor, estou com 41 anos, e o que eu fiz? O que eu estou fazendo? E eu olho a vida de David Bryan, morreu jovem, cedo, e foi pregar os índios de pele vermelhas nos Estados Unidos, e a oração dele, antes de chegar nas aldeias, ele dobrava os seus joelhos e ele dizia assim a Deus, Deus, eu só terei prazer e alegria num prato de comida ou numa roupa, se tu me dá o prazer de ganhar almas, viverei. John Knox, reformador da Escócia, dizia a Deus em oração, Deus, dai-me a Escócia ou tira a minha vida. Quando eu olho para a vida desses homens que estão dispostos, ó Deus, a minha vida eu prefiro morrer do que viver sem sentido, sem significado, se não for para a sua glória, se não vai ser para ser útil para o teu reino, do que vale a vida, do que vale a tua casa, se não é para receber pessoas, para que seja um canal do Evangelho de Cristo aos corações dele, do que vale o teu carro, do que vale a tua conta bancária, se é para ver uma vida egoísta, autocentrada, e Jesus não será glorificado. Olha esses homens e a vida piedosa desses homens, eu fico revoltado comigo. Senão eu tenho que fazer mais para o Senhor. Toda vez que você achar que está fazendo alguma coisa demais para a igreja, leia uma biografia dos santos do passado. Você vai para o lugar ligeirinho. Toda vez, isso não é meu quem diz isso, é o Martin Lloyd Jones, no Pregação e Pregadores. Toda vez que você se achar que está fazendo algo para Deus, nossa, eu ensaiei para tocar na cantada da igreja. Quando você achar que está fazendo muito para o Senhor, leia a biografia dos servos de Deus. E com isso não estou desprezando todo o serviço que vocês produziram, ou que os obreiros da igreja se esmeram aqui para fazer um sermão. Mas tem gente que já andou por esse caminho e fez muito, muito mais. Isso deve nos encorajar. Paulo está dizendo, as minhas algemas serviram de incentivo para os irmãos. E eles agora estão pregando com mais ousadia, com mais intrepidez. Paulo se alegrava com as algemas. Se regozijava, apesar, no verso de número 15 ao 18, havia alguns que estavam pregando por ganância, pregando por inveja, por ciúme. Paulo assim, não quero nem saber se um prega por inveja ou por lucro. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Paulo se regozijava por isso, cara. Os calvinistas xiitas devem ficar loucos quando vê isso, porque tem cara que na internet só sabe pregar contra pregadores. Está errado isso, está errado aquilo, são os caçadores de herege. Que coisa bem chata essa gente. Nossa, tem uns errinhos ali, mas está pregando o evangelho, deixa pregar o evangelho. Vai catar coquinho no asfalto. Gente chata, meu. Gente de internet é muito chata, cara. Tudo errado. Marcas de como não é igreja, marcas de como é um falso cristão. Nunca é proativo, é sempre negativo, é só criticando os outros. Tem gente nesse Brasil que tem um ministério de crítica. Olha isso que você vai fazer. Tudo errado. Paulo, olha, assim, tem gente pregando aqui por inveja. Imagina se fosse... se eu falo isso é heresia, mas é Paulo que falou, né? Tem uns que estão pregando por inveja. Outros estão pregando por ciúmes. Importante que prega o evangelho. Imagina se não, está tudo errado uma coisa assim. Eu acho que está errado também, mas assim, que Paulo falou isso, vou até aceitar por fé. Do verso 19 ao 30, ele apresenta o seu gozo apesar da perspectiva da morte. Isso aqui é muito poderoso. Verso 19 ao 30, olha que Paulo se regozijou pelas suas algemas, se regozijou por causa, apesar dos espíritos partidaristas, ele
pregando os evangelhos, mesmo por motivos falsos. 19 ao 30, olha que Paulo fala, que coisa poderosa isso. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que em toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuo vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, e assim não sei o que devo escolher. Estou certo, pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo está dizendo assim, cara, não tem um sentimento de autodestruição aqui. Não tem um sentimento de depressão e suicídio. Paulo diz assim, para cristão é melhor morrer. Imagina Paulo dando um sermão desse para a igreja de Filipe. Melhor é morrer. Estar com Deus é melhor que essa vida. Mas por causa da igreja, por causa da edificação, porque tem muita gente que precisa alcançar o que eu alcancei, é melhor que eu fique aqui. Ele está livre de todo espírito de, ai, a vida, ó vida, ó céus. Ele não está pensando nisso. Cara, se eu morrer, é lucro. Porque é aquilo que foi pregado aqui pelo Diego, né? E Simeão viu o Senhor, e Senhor, meus olhos viram a tua salvação. Pode me despedir, pode me matar. Não tem nada melhor. Meus olhos viram a face de Deus, nem uma visão das cataratas do Niágara, nem a visão do Foz do Iguaçu, nem se eu vá no Monte Everest e veja todos os Alpes mais lindos, tomados de neve, nada se compara ao olhar meigo de Jesus de Nazaré. Não tem coisa melhor. É isso que Paulo está querendo dizer, ele está aqui reproduzindo o que Simão disse. Eu posso morrer, morrer agora é estar com o Senhor. A morte foi destruída, eu não tenho mais medo da morte, eu não tenho mais medo da enfermidade, eu estou em Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Ele apresenta o seu regozijo apesar da perspectiva da morte. Só crente consegue fazer da morte uma poesia. Só crente consegue fazer da morte piada. E é por isso que eu não estou nem aí se vocês querem celebrar o Halloween. Não tem problema. O Halloween foi não sei se você sabe que a origem do Halloween, que as pessoas se fantasiam de morte, foi os cristãos que debochavam da morte. Só cristão consegue debochar da morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Coisa boa ser crente, cara. Que coisa boa pertencer ao time de Jesus. Coisa boa, que coisa boa. E com isso eu não estou aqui desprezando a dor da separação de um ente querido, não é isso. Estou falando de coisas espirituais que Paulo está tratando aqui. A vida com Deus, a vida de Deus na alma humana é a melhor coisa que existe. Capítulo 2. Depois de ele falar aqui do seu trabalho, do seu regozijo, no capítulo 2, Paulo dá uma exortação à igreja, do verso 1 ao verso 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas façam por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também o que é dos outros. Paulo dá uma exortação acerca do amor fraternal, a unidade da igreja, para que eles não vejam em rixa, especialmente por causa do capítulo de número 4, verso 2, vale no capítulo 4, verso 2, existem umas duas irmãs que estão brigando, Evódia e Sintique. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Então eles estavam divergindo em alguma questão que a gente não sabe qual é.
Paulo está exortando para que essas irmãs deixem as rixas, deixem a briga, e não é peculiar, não é característica dos filhos de Deus viverem brigando, rixando, ciumado, mas que pensem da mesma maneira, pensem da mesma forma, que sejam unidos, a unidade da igreja. Paulo está falando aqui. E é interessante que ele exorta os irmãos para terem o mesmo sentimento, terem a mesma forma de pensar. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas o que é do outro. Pare de pensar em si mesmo, mas pense no outro. Isso é a maior forma de manter a unidade na igreja. E daí, depois dessa exortação sobre a unidade, sobre o amor fraterno, ele usa 3 exemplos maravilhosos para que, de como isso pode ser feito. O primeiro exemplo é Cristo. Olha, do verso 5 até o verso de número 11. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos Jesus literalmente dando passos para trás, se humilhando, não buscando seus próprios interesses, mas assumindo a forma humana para morrer pela igreja de Jesus, pela sua própria igreja, a sua noiva. Paulo então usa o exemplo de Cristo. O segundo exemplo que Paulo usa para incentivar a humildade, a unidade, uma vida de amor, de abnegação, de renúncia, de autoentrega, de autodoação. Jesus se autodoou e para se doar, ele abre mão dos seus direitos e dos seus interesses. É isso que Paulo está tratando no capítulo 2. Viver em amor fraternal e humildade. Como viver? Ele usa o exemplo de Cristo. O segundo exemplo, ele usa o segundo exemplo é o exemplo de Timóteo, verso 17 ao 24. Olha o que diz no capítulo 2, verso 17 ao 24. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Perdão, eu botei aqui um verso errado. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter aprovado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. Portanto, este é o que espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Paulo diz que esses obreiros fraudulentos que ele vai tratar aqui no capítulo 3, cães, maus obreiros, eles são egoístas, são amantes de si mesmos, são orgulhosos, são vaidosos. Deus dele é o vento, ele diz, mas Timóteo não é assim. Timóteo não é assim. Timóteo tem uns sentimentos genuínos por vocês. Vocês conhecem o caráter dele. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente com vocês. Timóteo está extremamente preocupado pelos cristãos de Filipos.
Timóteo não preocupa-se consigo mesmo, com a sua carreira, status, sucesso, poder, fama, prosperidade. Ele morre de preocupação por vocês, ele tem interesse em vocês, o crescimento moral, espiritual de vocês, a saúde espiritual de vocês, tem interesse, ele está extremamente preocupado. Ele serviu como um filho, trabalha ao lado do pai. Paulo olha para Timóteo como um filho na fé, alguém que ele treinou no Santo Evangelho. Ele usa Timóteo como um exemplo de humildade, de alguém que não olha para si mesmo, mas está disposto a morrer pelo Evangelho. O terceiro exemplo é de Epafrodito, verso de número 25. Paulo diz: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro, auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Olha o que Paulo vai falar agora: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não poderiam me dar pessoalmente. Epafrodito era um homem que arriscou a própria vida, sua saúde. Carregar dinheiro no período de Paulo era muito arriscado. E alguma coisa aconteceu com a sua saúde, que ele ficou tão extenuado, ele se dedicou tanto à igreja, que ele quase morreu. Epafrodito é um dos líderes da igreja de Filipos, principalmente o pastor da igreja de Filipos. E ele se doou para aquela igreja de tal momento que ele ficou doente. Adoeceu de tanto trabalhar, de tanto servir a igreja, de tanto se doar, de tanto se entregar, de tanto se sacrificar pela igreja. Aí Paulo diz: esses homens que se doam, é a obrigação de vocês honrar esse tipo de homens. É a obrigação da igreja olhar para esses pastores, cuidá-los da sua saúde emocional, financeira, ver como é que ele está. Vocês têm que cuidar os pastores de vocês. É horrível pastorear uma igreja que você se doa seu tempo, sua família, seu dinheiro. Você se doa, você sangra essa igreja. E a igreja paga o salário atrasado, e a igreja despreza os seus pastores. Quando é que paga ainda, né? Quando às vezes paga os seus pastores. Pecaminoso isso. Paulo veio a nós dizendo que a igreja, a obrigação da igreja, olhar obreiros valorosos e honrar seus obreiros. Eu botei no grupo da igreja hoje. Ontem de noite eu recebi uma foto de um pastor, sua esposa. Eu falei para Daniela aqui, mais um pastor que se suicidou. Nunca na história da igreja teve tanto caso como esses. Pastores e líderes estarem se suicidando. Eu sei que cabe, eu sempre falo para os homens, de vocês sempre espera mais. Os obreiros sempre se esperam mais. Mas pouco se fala das obrigações da igreja com os seus pastores, de orar, de cuidar, de tratar bem. Critica, crítica, 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 crítica. Tudo está ruim, tudo está mal, todo mundo está perverso. Ninguém presta. Sempre é o pasto do vizinho, a igreja do vizinho. A igreja do vizinho é lugar de gente feliz. Foi na intenção mesmo. Foi na intenção, cara. Olha que absurdo uma igreja com esse nome, cara. Faída de evangelho, cara. Sem conteúdo nenhum, gente. Só entretenimento e brincadeira. E daí as pessoas vão e se encantam por isso. Meu Deus do céu. Jesus amado. Gosto de modismo, gosto de coisas de inovações. Jesus e o evangelho nunca é suficiente. O cara pode ser fiel, tá pregando ali assim, dói o coração, dói a alma. Não é à toa que os caras estão se matando por aí. Olha o que Paulo diz, ouça, igreja da Mário Quintana, o que Paulo diz. Recebam-no, pois, do Senhor com toda alegria,
e honrem sempre os que são como ele. Como é difícil achar homens fiéis, homens verdadeiros, pastores verdadeiros, que se preocupam não com a lã das ovelhas, mas com a situação espiritual e moral das ovelhas. Como é difícil encontrar. Pastores bíblicos, pastores sérios, famílias saradas, curadas, é difícil. É escasso hoje em dia. Eu até vou dizer que está em extinção uma coisa dessa. Está em extinção. Paulo olha para a igreja e diz assim, esse homem quase morreu. Ele quase morreu por vocês. Vocês têm a obrigação de cuidar deles. Saber como é que anda o seu coração, sua vida. Dá tempo para descansar. Parem de ligar meio-dia, ele come, ele almoça. Não chame apenas para quebrar nós e caroço. Chama para rir, para se alegrar também, para brincar. É só, pastor, estamos divorciando, pastor, adulterei, pastor, bati, pastor, não oro, pastor, não rezo mais. Pastor, eu estou quase desviado, é só para isso. Só para ruim. Eu sou bem cuidado por alguns aqui. Sou bem cuidado mesmo. Sou bem tratado por alguns. Sou mesmo. Uns eu tenho que forçar a barra, né? Preciso disso. Preciso mesmo. Eu sou um pastor que a ferramenta é livros. Eu peço mesmo livros. Se ofendeu você, desculpa. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 16 que aqueles que são alimentados espiritualmente pelos líderes da igreja, eles têm a obrigação de sustentá-los materialmente. Eu tenho dificuldade de falar sobre isso, porque tem um monte de canalha, falsos pastores, falsos profetas, mas eu também tenho a obrigação de ensinar a igreja a ser liberal, a cuidar dos seus obreiros. Que dia tu está fazendo aniversário, Gabriel? Dia 30. Dia 30. Dá um livro para o obreiro. Dá uma palavra de gratidão. Eu conheço a vida de todos os obreiros daqui, nós não somos perfeitos, mas eu ponho a mão no fogo por todos eles. Somos limitados e simples, mas são homens que levam a Deus a sério, a igreja a sério. Ele vai lá e só curte o do pastor lá da igreja da cidade tal, do endereço tal. O conselheiro do PG dele está falando, ele não ouve. Daí vai na caixinha da resposta do pastor da tamanca, não sei do quê. Aí é fácil ser membro de igreja, né, cara? Quem conhece a tua canalice, a tua cara, aí é difícil de tu abrir o coração, né? Mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. O Fredito, ele se doou à igreja. Parece um pastor que eu conheço. Se tiver que capinar a igreja, ele vai capinar. Mas pastor, tu não deve fazer isso, mas não tem quem faça. Os homens da igreja entram e saem e vê a sujeira e não fazem. Ai, pastor, tu não devia fazer isso. Paulo diz assim, ó. Pedro diz assim, ó. Ele levantou os diáconos da igreja e disse assim, ó, vocês vão cuidar das viúvas, vão cuidar das mesas, porque eu vou me deter na oração e na palavra. O ideal seria esse, não é, Gabriel? Pastores e presbíteros da igreja cuidar apenas da oração e da pregação da palavra. O ideal é esse. Mas uma coisa é a igreja ideal, da igreja real. 90% das pessoas vem na igreja, sai da igreja, mas não se preocupa com nada que acontece. Hoje eu entrei na igreja, cheguei às 8 horas da igreja, os bancos deixaram conforme domingo. Saí daqui, tá tudo no inverso, um monte de coisa tirada. Fui lá arrumar. Quem que vai pensar, pastor? Eu quero me dispor para abrir a igreja antes do culto começar, para receber os irmãos com a igreja já pronta. Mas não estava no esboço isso, mas desculpa, foi isso. Foi. O Ronaldo Lidório, no seu livro sobre revitalização de igreja, ele diz assim, ó, que 100% do trabalho de uma igreja, isso é errado, ele não está apoiando, só está constatando, e é uma enfermidade isso. 100% do trabalho de uma igreja, ele é realizado por 20% dos seus membros. 80% dos membros são consumidores, membros de banco, são transuentes. Uma coisa é frequentar a igreja, outra coisa é ser membro ativo da igreja. Pastor, fulano se desviou. É mesmo, nem vi. Já está 6 meses indo na igreja, tu não notou que ele não vem na igreja? Tu não notou? Tu não notou que o irmão não está vindo na igreja? Co-pastor dessa igreja.
está passando dificuldade financeira e o carro dele está na mecânica. Eu já falei pro cara da mecânica, coloca no grupo de homens. Ele não colocou, eu vou falar para a igreja. O Alexandre está com o carro mal. Desculpa, Ed, não sei, mas... nós melhoremos como membro da igreja. Depois coloca lá no grupo de homens lá, quanto é que deu a conta. Ah, não, senhor. Ah, tá bom. A gente quitou ali uma dívida do Paulo César mês passado. Glória a Deus por isso. Isso é igreja, cara. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas enfim. Falei que eu tinha 28 minutos, né? Já foi. Capítulo 13, ele admoesta sobre alguns erros. Do verso 1 ao verso 14, ele dá demonstração contra o legalismo. Capítulo 13, do 1 ao 14, ele fala sobre o legalismo, aqueles judaizantes que estavam tentando cristianizar os mundos gentil, dizendo que para se tornar povo de Deus, tinha que se tornar judeu antes. Tem aquela obediência legalista, aquela obrigação do dever. Paulo diz, não é por isso. Do verso 15 ao 16, uma exortação a apego e a firmeza à doutrina. 15 e 16, esse texto nós vamos ler, 15 e 16. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensarem de modo diferente, também isto Deus revelar para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Paulo está dizendo para que os irmãos se apeguem à verdade do Evangelho. Fiquem firmes, fixados à doutrina verdadeira, à doutrina sadia. Ele admoesta, então, o capítulo 3 quanto ao erro do legalismo, uma exortação à união da doutrina, à vida cristã. Do verso 17 ao 19 do capítulo 3, há uma admoestação contra o antinomismo. Tem duas alas na igreja de Filipos. Os legalistas, tem que guardar sábado, tem que comer, não pode comer carne de porco, tem que guardar a lua nova, a lua cheia, aquela monte de coisa para ser salvo. Não bastava só Jesus, só a graça de Deus, só transformação do Espírito Santo e novo nascimento. Era um monte de coisinha e regrinhas humanas. Mas tinha outra ala na igreja também. Os antinomistas. Não, salvação é só pela graça, agora deixa a vida me levar, vida leva eu. O cara conheceu a doutrina da graça e agora vira uma libertinagem. Libertinagem. Esse cara tem essa graça de Deus que só ensina eles a beber. Eu ando com uma indignação, cara, com essa questão com bebida alcoólica que você não tem noção. Graça que só ajuda esses caras a beber, mas a ganhar alguém para Jesus, a ver uma vida santa e piedosa, nunca. Que graça desgraçada, cara. Os crentes agora gostam de frequentar os lugares de ímpio, de pagãos, de perversos, de imorais, de adúlteros, de ateus. Enquanto o Salmo 1 diz que os filhos de Deus não andam na companhia dos escarnecedores, não anda no meio desse povo. Que graça é essa, gente? Para que pés e para que destino a igreja de Jesus está caminhando? Não vos enganeis, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não brinqueis. A igreja da Europa, a igreja da América, caiu em apostasia, foi cedendo, abrindo concessões. Obreiros que pregavam cheio da unção de Deus, começaram a abrir pequenas concessões para uma libertinagem terrível. Hoje nós temos um pastor
renomado pastor Hernandes Dias Lopes, que está pregando e em seus sermões ele vive aplicando que as igrejas, das festas das igrejas presbiterianas, tem que ser nojento, os obreiros e os líderes da igreja às vezes saem tontos das festas. A igreja brasileira venceu o problema com bebida e, desgraçadamente, eles querem levantar e ressuscitar de novo essa causa. Eu sou maduro, ok? Seja maduro para ti, sozinho, em secreto, consciência dos mais fracos. Você tem que respeitar, você tem que ter noção disso. Você tem que entender isso, que você está inserido num ambiente um pouco mais conservador. Tem líderes de congregação, irmãos de congregação que têm uma consciência mais simples. Cuidado que essa liberdade é desamor, se não for mundanismo, se não for paganismo ou carnalidade ou qualquer coisa dessas. Sempre houve esses dois extremos, legalismo e libertinagem. A solução é um reavivamento espiritual, onde haja moderação e equilíbrio para a glória do nome do Senhor Jesus. Capítulo 4, ele faz algumas exortações finais. Verso 1, do capítulo 4 de Filipenses. Queria que eles fossem para o pub evangelizar. Como eu queria que os cristãos fossem para os pubs evangelizar. Falar de Jesus. Mas não vamos para isso. É para mexer o esqueleto. Eu sou crente em Jesus. Algo maior e mais profundo que você está ingerido aí, que dá alegria do que essa bebida, do que essa dança e do que essas músicas vulgares que você está enchendo o coração. O avivamento de John Wesley, os bares fecharam e foram transformados em igrejas. Igrejas estão fechando na América, porque muitos lugares de culto estão se tornando bares. E nós estamos brincando com a espiritualidade brasileira. E eu sei, não sou idiota. O problema é a embriaguez. Eu sei disso. Capítulo 4, verso 1. Ele exorta a firmeza. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade de vocês, que são minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam de modo firmes no Senhor. Ele exorta a firmeza. Nós vivemos hoje em dia uma igreja inconstante. Cristãos que são quase que areia movediça, assim. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia está pegando o anjo pelo pé, outro dia está desviado na igreja. Paulo exorta a firmeza. Os filhos de Deus devem ser firmes, constantes. Ora, inconstância é um sinal de doença espiritual. Não acha que está certo isso, você ser inconstante. Começou leitura anual, não terminou. Começou um livro, não terminou. Começou a orar a determinadas horas da madrugada, não termina. Começou um dia da semana a fazer um propósito de oração, não consegue terminar. Inconstante. A igreja de Jesus era marcada por constância, firmeza. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo exorta a igreja de Filipos a que sejam firmes, permaneçam deste modo, firmes, resolutos. Na oração, no amor, na humildade, no evangelismo. No verso 2 ele exorta a unidade. Peço a Evódia e peço a Síntica que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Sejam unidos, pensem a mesma coisa. Haja o mesmo sentimento, sejam unidos. Sejam facciosos, divisionistas, separatistas, clubistas. Verso 13, ele exorta a cooperação com os obreiros cristãos. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com as demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. No capítulo 4, verso 4, ele exorta a alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se. Só que a alegria que Paulo exorta, que não é alegria boba, idiota.
Não é alegria superficial. É alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, naquilo que Deus dá, naquilo que em Jesus nós recebemos. A alegria no Senhor. Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a tua alegria? Qual é a fonte da tua alegria, da tua paz, da tua satisfação, do teu contentamento? Paulo diz que o cristão deve se alegrar no Senhor, em Jesus. No verso 5, ele exorta a tolerância. Versos 6 e 7, ele exorta a liberdade da ansiedade. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus. Suas petições conhecidas por intermédio de oração diante de Deus. A exortação a não viver ansioso. Verso 8, ele exorta a manutenção da mente. Olha só que coisa linda esse texto. Esse eu vou ler na íntegra. A manutenção da mente, Paulo exorta a igreja de Filipos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que domina os teus pensamentos? Teu imaginário, tua fantasia. Você pode tirar aqui, a palavra respeitável. Tudo que é verdadeiro. Quem é verdadeiro? Jesus é verdade. Tudo que é verdadeiro, tira a verdade, verdadeiro, bota Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, você pode botar Jesus. Tudo que é respeitável, você pode botar Jesus. Tudo que é justo, não há ninguém mais justo que Jesus, você pode botar Jesus. Tudo que é puro, você pode colocar Jesus. Você pode colocar tudo que é amável, não há ninguém mais amável do que Jesus. Você pode botar tudo que é de boa fama, ninguém é tão famoso, tão virtuoso, tão limpo, tão lindo como Jesus. Tudo que se há alguma virtude, não há ninguém mais virtuoso que Jesus. A ideia é que você tenha a mentalidade centrada em Cristo e no seu santo evangelho, essa é a ideia. Essa é a ideia, a manutenção da mente. A prática do cristianismo, ele também evoca no verso 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim. E o que viram em mim, isso põe em prática. O evangelho não é uma religião de informação, o evangelho é uma religião de transformação, de mudança de vida. Do verso 10 ao verso 20, ele dá os agradecimentos finais. No verso 21 ao 23, ele saúda e encerra a epístola. E antes de orar com vocês, eu gostaria de chamar a atenção para mais uma coisa interessante da epístola aos Filipenses. É a centralidade que há em Jesus. As expressões em Cristo e a expressão nele se repete com frequência nesta epístola. Dobre a sua atenção, já vou terminar. A centralidade de Jesus é expressa na palavra em Cristo ou nele, repetida no capítulo 2, verso 19, só por exemplo, 2, 24, 13, verso 1. É usado para identificar a pessoa pela qual a salvação vem, capítulo 3, verso 14, a salvação vem em Jesus. É usado para expressar a proteção, capítulo 4, verso 7, nele nós estamos protegidos. É usado para expressar o suprimento das nossas necessidades, capítulo 4, verso 19. Nele Deus supriu todas as nossas necessidades. Em Jesus, nele nós estamos protegidos, nele nós somos supridos de todas as coisas. É por isso que Paulo pode dizer: eu sei viver contente em todas as circunstâncias. Eu sei viver contente quando está na bonança, na riqueza. Eu sei estar satisfeito quando estou na escassez. Eu posso viver em todas as circunstâncias, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todo mundo, a maioria das pessoas lê esse texto de forma contrária. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vender minha casa e vou me aventurar em tal lugar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou no meu emprego há 20 anos, vou pedir demissão, vou pegar minha rescisão, e eu vou botar um negócio, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto não está dizendo isso, gente. Paulo está dizendo: olha, eu sei viver isso, com fome, escassez, livre ou preso, a minha suficiência vem de Jesus, e não das circunstâncias. Eu posso viver sobre qualquer circunstância, em liberdade. Posso ser preso,
Posso estar passando abundância ou escassez. A minha suficiência vem em Jesus. Está em Jesus. A minha alegria, o meu contentamento está em Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos estar em pé no nome do Senhor. Aleluia. 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 Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Preocupe-se, olha só para mim. Preocupe-se se o seu cristianismo, ele é um cristianismo que sempre te deixa pesado, culpado, angustiado. A gente sabe que o padrão é sede perfeito, porque o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente sabe que o padrão é perfeição absoluta, mas isso é só o ideal. No real só tem pecadores aqui. Justos e pecadores. Simultaneamente justos e pecadores. Eu vejo as pessoas assim, na igreja, parece que estão carregando um fardo, assim, uma angústia terrível. Essa galinha de Angola, está fraco, está ruim. Se existe uma coisa que marca a vida cristã, é a alegria. Alegria. Posso não ter tudo. Posso não ter tudo que quero, tudo que desejo. Posso não estar morando na casa que eu quero, não ter o carro que eu sonho. Mas eu tenho o suficiente para viver contente. Alegrai-vos no Senhor. Cara, o que está acontecendo no cimo da igreja? Ah, pastor, estou passando um problema. Daí tu abandonou Jesus. Você abandonou Jesus. A única solução para o problema é Jesus. Tu abandonou Jesus. Por que não tem depressão, não bota fogo no carro? Por que não bota fogo nas coisas materiais? Larga logo Jesus, cara. É por isso que Tiago diz assim: vocês, quando passar por várias provações, peçam sabedoria. Sabedoria para poder passar as várias provações da vida. É muita tolice, o cara abandonou a fé porque está passando a provação. A única forma de ele vencer a provação é Deus do lado dele e ele do lado de Deus. Ele vai lá e abandona Deus. Pior que ainda toma uns hábitos terríveis, né? Cai no alcoolismo ou na droga, porque ele quer aliviar o problema dele. É muita tolice. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Como é que está o teu coração? Você é um? Você pode dizer assim: eu sou um com meus irmãos na igreja. Sou um. Sou membro da igreja mesmo. Sou apenas um transuente. Sou apenas um frequentador da igreja. Sou apenas um consumista. Eu estou aqui servindo a igreja, servindo meus irmãos, servindo alguém, ajudando alguém, auxiliando alguém. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, se você ouviu eu falar sobre o que eu falei hoje de Filipenses, você não tem vivido, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Eu quero ser uma igreja melhor. Eu quero ser alguém melhor. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. A tua santa presença, Senhor. Nós estamos aqui essa noite ouvindo as verdades da tua palavra. E nós queremos viver somente pela tua palavra, Senhor. Sem rodeios, sem floreios. Nos ajuda, Senhor. Tua palavra nos confronta. Pedimos a Ti, Senhor, se nós não temos vivido em unidade com a igreja, com o corpo de Cristo, se nós não temos honrado os nossos pastores, os nossos líderes, Te pedimos perdão, Senhor. Se nós não somos pessoas que têm facilitado a obra, como disse o escritor aos Hebreus, que nós devemos honrar os pastores, obedecê-los para que eles façam a obra com alegria e não chorando e não com tristeza. Se nós não estamos trazendo dor, Senhor, naqueles que têm se dedicado a nós, nos perdoa. Aqueles que pertencem, Senhor, a alguns grupos pequenos e vivem nos grupos pequenos sem dar satisfação a ninguém, Senhor. Estão na igreja da Mário Quintana e entram e saem sem preocupar em falar nada com o pastor. Às vezes viajam, passam semanas fora. Pastores estão sofrendo, orando, angustiados, preocupados com o que está acontecendo. As pessoas não estão nem aí, Senhor. Tenha misericórdia. Os líderes de PG, os pastores de PG se doando,
aguardando em suas casas o seu tempo, para recebê-los com amor e carinho. E às vezes, Senhor, 5 minutos, 2 minutos antes de começar a reunião, simplesmente, não vou poder ir hoje. Os motivos mais bobos, mais tolos. Pedimos perdão essa noite, Senhor. Tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ter o outro em preferência. Nos ajuda, Senhor, a ter o outro em alta conta, Senhor. Ajuda a igreja da Mário Quintana a viver unida, em unidade verdadeira, unidade verdadeira. Estou há semanas falando sobre as epístolas de Paulo que falam sobre unidade, Senhor. E eu clamo por essa unidade verdadeira, honesta, justa, sincera. Por favor, Senhor, que haja preocupação mútua entre nós, que haja amor mútuo entre nós, que haja abnegação mútua entre nós, que haja procura mútua entre nós, que haja respeito mútuo entre nós, Senhor, no nome de Jesus. Nos ajuda a ser igreja como igreja deve ser vivida, Senhor. No nome de Jesus pedimos a tua bênção. No nome de Jesus, sara-nos como povo de Deus, como Assembleia de Deus, sara-nos como teu povo, família de Deus, nos sara, Senhor. Que possamos, ó Deus, melhorar cada vez mais e que em nós o teu nome seja sempre glorificado. A nossa oração em nome de Jesus. E ao orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Alguns anúncios apenas.